Alô, alô, comunidade! Eu sou a Érica Janus e esse quadro hoje está sob o meu comando. E eu estou muito feliz de conversar com um cara que é referência. Para vocês terem ideia, em 2018 ele foi considerado um dos negros mais influentes do mundo pela MIPED de New York. Ah, muito chique. Gente, ele é muito jovem, tá? Ele faz a história desde os 11 anos, mas ele é muito jovem ainda. Ele tem 26. Renê Silva, tô muito feliz de estar aqui conversando com você hoje. E já roda a vinheta que eu quero saber tudo. Oi, Renê! Que Oi, prazer falar com Érica. você, tudo bem? Tudo bem? Renê, eu quero que Prazer. você Obrigado pelo conte convite. uma coisa. Imagina, a gente que agradece. Quero que você conte uma coisa pra gente. Aos 11 anos você criou o Voz das Comunidades. Como foi isso? Como veio essa ideia? Conta pra gente. Então, na verdade, eu comecei com 11 anos dentro da escola. Existia um Ah, projeto criado pelos alunos, criado pelos professores. Com 11 anos, eu comecei ali a pedir para participar desse projeto, sendo que só podiam os alunos mais velhos. Geralmente eram os alunos já com 13, 14 anos. E aí eu insisti, persisti até que consegui. 3 meses depois de participar do Jornal da Escola, ainda com 11 anos, eu falei, eu quero criar um jornal para dentro da comunidade. Mas começou principalmente pelo fato de eu sempre abrir o jornal, né, da grande mídia, os grandes jornais, e nunca ver a minha favela ali representada. Né? Sempre via ali, por exemplo, quando falava de comunidade, falava de favela, tiroteio, mortes, violência, tráfico, drogas. Nunca era, tipo, algo positivo, né? Os projetos sociais que existem, os talentos, ou até mesmo que fossem negativos, mas os outros problemas sociais que nós temos. Ninguém está sim. falando, por exemplo, sobre a falta de água, saneamento básico, os outros problemas sociais que a favela tem não é pauta para a grande mídia. Então foi por isso que surgiu o Voz das Comunidades, com esse objetivo de mostrar o que a grande mídia não mostra. Nossa, muito legal. E realmente tem tantas coisas boas, mas as pessoas sempre insistem, né, em frisar os problemas e às vezes sempre os mesmos problemas, mas tem outros e tem muitos talentos, assim como você, né? E olha só, essa história aconteceu no Complexo do Alemão, né? Isso, eu estava na Escola Municipal Alcides de Gasperi, uma escola que fica dentro do Complexo do Alemão, e já tinha saído outros talentos de lá. Né? O Irlan Silva, por exemplo, que é um bailarino que mora em Boston, é muito conhecido no Brasil, tem até um filme sobre ele, Sim. também saiu dessa mesma escola. Isso tudo aconteceu naquela época emblemática lá, triste, onde teve um confronto, não foi? No Alemão. Então, E o aí, confronto no Complexo do Alemão foi 5 anos depois do jornal surgir, foi em depois. 2010. Ah, Foi em 2010. E aí, em 2010, eu já estava um pouco maior, né? Já estava com 17 anos de idade. E aí, o jornal também já estava maior, já tinha crescido com o projeto. E muita gente estava acompanhando pela televisão, estava acompanhando pelos jornais aquilo que estava acontecendo dentro da comunidade. As pessoas estavam tendo noção um pouco do que estava rolando. Sendo que não tinha muita verdade, né? Porque não tinha um morador da comunidade falando sobre. Era tipo a grande mídia de fora, de helicóptero, né, narrando aquela história toda, a partir da visão também do governo do estado, da assessoria de imprensa. Não tinha uma voz ali ativa. E aí eu usava o Twitter, né, eu criei uma conta no Twitter em 2007, 2008 mais ou menos. E aí nessa minha conta do Twitter eu comecei a usar para poder relatar o que estava acontecendo dentro da comunidade. E conforme eu ia relatando, os meus seguidores, que na época eu tinha no meu pessoal por volta de 300 seguidores, meu pessoal já começou a bombar, muita gente começou a me seguir. E aí, de 300 seguidores, em meia hora, eu já estava com quase 10 mil pessoas me seguindo. Né? sério? Muitos artistas, muito louco, muitos artistas começaram a seguir, começaram a acompanhar e começaram a recomendar. Então, assim, imagina, todos esses artistas, todos esses famosos, começando a não só seguir, mas também acompanhar, recomendar para que outras pessoas seguissem e acompanhassem. Então, aí foi esse grande boom aí na época da ocupação 2010. E você acha que isso tudo, todo esse movimento, você acha que despertou uma autoestima, um orgulho? Você sente esse orgulho da comunidade em relação a tudo isso? Sinto sim. E, na verdade, é muito interessante porque a gente consegue mostrar esses talentos, mostrar
os empreendedores das favelas, né, que nem sabem que são empreendedores, né? Para eles são meros comerciantes, né? Esse termo empreendedorismo, né, que é muito usado, né, pela mídia, pela sociedade, muita gente da favela não sabe nem o que é. É empreendedor e né? não sabe, né? São empreendedores sem saber o que são. Então, a gente usa muito isso, fala muito disso, dessas pessoas dentro das favelas. A gente mostra os talentos na educação, no esporte, né? Tem um menino dentro do Complexo do Alemão, o Lucas Lima, que ele criou uma impressora 3D. Ele é engenheiro formado, aí ele fez a faculdade toda, e aí no final da faculdade ele montou um projeto que é uma impressora em 3D, e aí começou a imprimir coisas para a comunidade, chaveiro, imprimir isso, imprimiu máscara agora durante o momento da pandemia, aquelas de proteção para o rosto. Então, acho que a gente tem muitos talentos em vários lugares, dentro das favelas, potência muito grande, mas que não é mostrada, que a gente não tem espaço para falar sobre, para mostrar. O Voz é muito inspirador e é conhecido pelo país todo, né? Até no mundo, né? Nova York. Vocês chegaram a mapear, assim, as iniciativas que já foram criadas a partir do Voz, assim, que o Voz foi inspiração? Vocês já chegaram a ter notícias disso? Hoje a gente tem uma rede no Brasil, né? Algumas favelas do Brasil que somos conectados. Por exemplo, em São Paulo, na Vila Prudente, tem o Vozes da Vila Prudente, né? Que são afiliados também do Vozes de Comunidade, são nossos parceiros. Né? A gente tem em Brasília o Diário de Ceilândia, no Piauí a gente tem o Fala de Seu, em Salvador a gente tem o Nordeste Eu Sou. Então hoje a gente em várias regiões do Brasil, a gente tem jovens, né, que se inspiraram e começaram as iniciativas de comunicação comunitária, de mostrar a realidade das favelas a partir do que a gente começou no Rio. Alguns deles chegaram aí no Rio para conversar com a gente, para entender como criar o seu meio de comunicação, e outros apenas vendo uma reportagem falando, eu vou fazer também. Ele conseguiu fazer lá no Rio, dentro da favela, então eu acho que também vou conseguir fazer aqui dentro. Isso é muito interessante, porque gera multiplicação, né, de jovens. Pois é, e isso é representatividade total. Eu sempre falo que, para mim, representatividade não é só estar na mídia, eu só acho que cada pessoa no seu espaço pode ser representatividade. Você já parou para repensar a responsabilidade dessa representatividade que você ocupa hoje? É difícil pensar sobre isso, porque a gente, de fato, não tem muita noção. A gente tem um pouquinho de noção a partir dessas iniciativas que entram em contato com a gente. Fala, nossa, criei um jornal aqui, já tem 1 ano, me inspirei em você, eu vi uma palestra pelo YouTube, eu vi isso, eu vi aquilo, eu fui numa palestra sua presencial, e acaba inspirando. E eu gosto muito de fazer palestras, né? Nesse momento de pandemia eu não estou conseguindo fazer, obviamente, presencial, mas eu gosto muito de falar com esses jovens, né? Eu faço com maior questão. Às vezes eu vou para várias cidades do Brasil fazer palestras que empresas contratam, e eu acabo falando assim, posso ficar mais um dia para eu fazer uma palestra numa escola pública aqui? E aí eu sempre fico um pouquinho mais, faço uma palestra numa escola pública, que eu gosto de ter esse contato com os jovens, né, com os adolescentes, para que a gente possa continuar sonhando, continuar acreditando nos nossos sonhos, que é um desafio muito difícil num país onde a gente vive, que é racista, preconceituoso, homofóbico, né? Tem todas essas coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. Então a gente precisa olhar para o lado positivo disso tudo e falar assim, vamos tentar virar esse jogo, vamos virar essa moeda aí, que é possível. Então, eu queria falar um pouco sobre os nossos objetivos, né, do Voz de Comunidades. A gente tem como objetivo ampliar para outras favelas do Rio de Janeiro. E aqui, na nossa frente, é o prédio onde já está sendo, né, o Voz das Comunidades. São 3 andares. Aí essa aqui é a nossa laje do Voz, ó, onde a gente vai fazer eventos, encontros, rodas culturais, né? A gente vai fazer diversas ações culturais, sociais para dentro do Vidigal e para fora do Vidigal, para todo mundo que quiser vir acompanhar, saber um pouco da realidade das favelas. Começamos de um jornal impresso, né? E depois partimos para fazer ações sociais, humanitárias, porque vimos a necessidade das favelas, né? E a falta de recursos. Então, a gente, pós-pandemia, aí, né,
quando as coisas começarem a flexibilizar melhor, a gente deve voltar com o jornal impresso, com a versão impressa do jornal. Então, a gente precisa, né, que as empresas, que os empresários nos enxerguem, né, também como um espaço de publicidade, um espaço publicitário para alcançar o seu público-alvo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um jornal que circula em 10 favelas do Rio de Janeiro, né, a gente está falando de uma mídia comunitária muito potente que chega diretamente na mão dessas pessoas de graça, né? Então, acho que o nosso objetivo é expandir cada vez mais para outras favelas, para outros territórios, para que mais pessoas tenham acesso à voz das comunidades e acesso à comunicação comunitária. Renê, a gente falou muito sobre o Voz das Comunidades, sobre os projetos, sobre tudo que o projeto faz. Mas agora eu quero saber do Renê, essa pessoa que está aí por trás disso tudo, já há tantos anos, tão jovem, hoje tão jovem mais ainda, né, quando começou tudo isso. O que você acha que te motivou naquela época? O que te motiva até hoje? Quais são os seus sonhos pessoais, assim? Como a sua família vê tudo isso? Porque você se entrega, se doa muito tempo, você está sempre dedicando muito tempo da sua vida pessoal a outras pessoas. Mas tem também a sua família, tem a sua vida pessoal. Como que é tudo isso aí na sua cabeça, no seu coração? Eu vou te confessar que a minha família, no início, eles não apoiavam muito, não. Porque eu tinha 11 anos de idade. Uma criança de 11 anos de idade falando sobre política, falando sobre coisas da comunidade. Então, assim, não é que eles não apoiavam, eles tinham muito medo, né? Morar dentro do território onde a gente mora, né? Onde tem uma dominação muito grande do tráfico. E aí você tem operações policiais, você mora num lugar que é muito vulnerável, que é muito complexo disso tudo. E aí você criar um jornal para falar da comunidade, sua família, obviamente, fica muito receosa, muito preocupada. Então, assim, não é que eles não gostavam, eles só não apoiavam muito porque eles tinham muito medo de que algo acontecesse comigo naquela época. Com o passar do tempo, eles foram entendendo que era realmente aquilo que eu queria, que era aquilo que era a minha vida mesmo, que não tinha jeito, e aí eles foram deixando, mas com todos os cuidados e com todas as cautelas para que eu não me perdesse nesse trabalho e fizesse ou falasse alguma coisa que não deveria ou que não poderia. Então, tive todo um cuidado, obviamente, né, por morar dentro de comunidade, mas sempre o que me motivou, eu acho que foram os próprios moradores, as próprias pessoas da comunidade sempre me motivaram muito, né, me incentivando, mostrando os caminhos, né? Quando, por exemplo, eu via um problema sendo resolvido, quando eu via as coisas acontecendo ali, isso ia me motivando, ia me dando um gás cada vez mais. E depois, né, atualmente, quando eu olho para o futuro meu, quando eu olho para o futuro dos meus projetos, dos meus sonhos, eu penso muito em viajar por vários países do mundo, né? Como já viajei para alguns, mas penso em viajar principalmente aqui na América Latina para conhecer ainda mais a realidade das favelas e periferias, né? Eu já fui na Índia, conheci um pouco da realidade das periferias da Índia, fui na Colômbia, fui no México e fui nos Estados Unidos também. E aí, desses lugares, eu conheci um pouco do que eles chamam de periferia, do que é a favela desses territórios, e tenho vontade de conhecer mais desses espaços, mais desses lugares, para que eu possa cada vez mais fazer esse intercâmbio, né? Eu acho que é isso. A gente não vai para ensinar, a gente vai para aprender, a gente vai para trocar. Eu acho que é muito disso. Eu sempre sou muito de ouvir, né? Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas para que a gente possa fazer essa troca saudável, né? De como podemos contribuir um com o outro, né? Eu contribuo com você, você contribui comigo e a gente juntos contribuir com todo mundo. Como quem está assistindo, por exemplo, pode ajudar o Voz das Comunidades? Tem uma forma de incentivar, de apoiar, de ajudar? Como que é isso? Então, as pessoas podem ajudar através das nossas redes sociais, né? Procurar Voz das Comunidades no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais. Você encontra muito fácil Voz das Comunidades. A gente também tem um projeto chamado Prato das Comunidades, né? Que a gente distribui quentinhas diariamente, né? São aquelas marmitas, muitas pessoas em situação de rua, muitos moradores de favela que estão sem gás, que estão sem geladeira, sem fogão, sem condições de cozinhar uma comida. A gente entrega diariamente 1.000 comidas. São 1.000 pratos de comida por dia. E no a Rio gente de precisa de Janeiro, doações. No Rio de Janeiro. No Rio todo?
a gente faz no Complexo do Alemão e tem um repasse muito grande para outras favelas, como o Complexo do Acari, a gente também faz para o Complexo da Maré, Complexo da Penha, a gente também faz para o Jacarezinho. Então, várias favelas aqui do Rio de Janeiro têm recebido essas doações diariamente, e aí tem sido principalmente para moradores em situação de rua, mas também distribuído dentro das comunidades nas áreas mais vulneráveis. Então, o projeto se chama Prato das Comunidades. A pessoa pode acessar pratodascomunidades.com e lá nesse site tem todas as informações de como funciona o projeto, quantas famílias têm sido beneficiadas e como você pode fazer essas doações, que é muito fácil. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, não só do Brasil, porque às vezes a pessoa fala, eu não estou no Brasil, não consigo doar. Não, pode doar. Tem as formas de contribuir. Hoje em dia não tem limites para nada, a internet nos deixa livre para voar, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. A gente já está fazendo essa ação grandiosa no Complexo do Alemão e agora a gente também está conseguindo trazer aqui para o Morro do Vidigal, onde a gente vai começar as atuações do Voz, a gente vai começar os projetos para cá também. E a gente está muito feliz, obviamente, de estar conseguindo trazer doações também para os moradores do Morro do Vidigal. Eu quero te agradecer muito de coração, não só por este momento, mas por tudo que você representa, não só para o povo negro, mas também para todas as comunidades, para todas as pessoas vulneráveis que precisam de um exemplo, que precisam de atitude, porque às vezes todo mundo pensa muito, quero fazer, tenho vontade de fazer, mas colocar em prática são outros 500. E você faz isso, você coloca em prática e não é a idade que atrapalha você fazer alguma coisa. Porque você ainda criança já começou fazendo como você podia. Então não tinha como ter outro resultado a não ser esse homem maravilhoso que você se transformou e que representa tanta gente. E vida longa ao seu trabalho, vida longa aos seus sonhos pessoais e profissionais e se confundem. E que lindo isso, parabéns. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada por toda a inspiração, viu? Obrigada e parabéns. Espero te encontrar pela vida e poder te abraçar já, se Deus quiser. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, Renê. Ai, gente, que coisa linda essa conversa. Curtiram? Espero que sim. Então dá lá o seu like. E a gente vai colocar na descrição todas as informações que o Renê passou, para quem quiser ajudar, informações para saber mais sobre o Renê, sobre o Voz das Comunidades, tá? E fiquem ligados que a gente está sempre com vídeos novos. Ativa lá o sininho para quando tiver novidade já chegar aí um alerta para vocês ficarem ligados. Tá bom? Espero que tenham gostado. Para mim foi um prazer. Obrigada, Sala Online, e obrigada a todos que assistiram. Um grande beijo.